Boa noite, Rebeca. Pessoal, boa noite a todos, né? Hoje nós temos a nossa segunda aula de informática na educação, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre teoria histórico-cultural e aprendizagem contextualizada, né? Então, boa noite, Franciele. Então, por que é importante nós observarmos aí, fazer um estudo sobre esses temas? Porque quando nós começarmos a falarmos sobre objetos de aprendizagem, jogos educacionais, boa noite, Valéria, jogos educacionais, gamificação, é importante que nós tenhamos uma visão geral das diferentes teorias de aprendizagem para que nós consigamos explorar essas características, né, dentro do nosso processo de construção dos objetos de aprendizagem, construção da nossa metodologia de aula e construção também, às vezes, de avaliação aí dos nossos alunos. Isso é algo bastante importante na hora de você pensar todo o processo aí de construir um curso, né? Então, uma disciplina dentro de um curso. Assim, bem superficial, né, Leonardo? Até porque eu não sou um especialista nessa área. Eu conheço um pouco, já li um pouco sobre o assunto, mas eu não sou um profundo conhecedor dessa área. O professor André, não sei se vocês já tiveram aula com o professor André, toda a parte de mestrado e doutorado dele é mais voltado para essa questão de aprendizagem, né? Então, ele tem muito mais bagagem do que eu. Além de, de eu não ser tão especialista na área, um pouco do que eu conheço também é da experiência que eu tive de lecionar com ele junto na pós, né? Nós lecionamos uma disciplina na pós algumas vezes junto, e algumas conversas, né? Além das leituras. Então, assim, eu passo uma visão assim, geral, né? Então, para quem realmente quer explorar mais isso a fundo, seria interessante algumas leituras, até indico algumas leituras aí na aula, e a questão e também aí, de repente, até trocar uma ideia, professor André, se vocês forem fazer trabalhos com esse foco, né? Então, realmente, né? Psicologia é muito importante até para nós entendermos aí as coisas que ocorrem dentro de sala de aula, né? Boa noite, Lucas, beleza? Então, Boa noite, professor. Pode falar? Não, tá tranquilo, professor. Ô, Lucas, beleza? Então, a origem dos estudos deram com o Vygotsky, né? Então, ele foi um dos estudiosos aí que deram base a esses estudos aí. Toda vez que nós vamos falar aí em mediação social no desenvolvimento da psicologia, nós temos que dar uma visitada na obra e nas principais publicações dele, né? Então, ele acreditava que, basicamente, o meio, né, e as mediações sociais que ocorrem no meio são responsáveis pelo nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento social e o modo como nós entendemos a vida. E, no fundo, quando nós começamos a observar as pessoas, os nossos alunos, e a gente começa a fazer algumas análises mais aprofundadas sobre o assunto, a gente termina vendo que realmente ele tem razão aí nos estudos dele, né?
Boa noite, Gabriel. Fica tranquilo, cara. Estamos começando a aula agora. Se tiver alguma coisa que você achou que você perdeu, depois você dá uma olhada num vídeo de novo. Ô, legal, Leonardo. Então, você é um cara que pode até dar umas contribuições à aula aqui, porque sempre é legal vocês interagirem aí, trocar, passarem um pouco das experiências que vocês estão tendo em sala de aula, né? Aqui a nossa aula que eu falei para vocês lá na nossa primeira aula. O foco é nós trocarmos experiência aqui durante as aulas, porque vocês também, além das disciplinas que vocês já fizeram mais específicas na área de aprendizagem, psicologia da educação e outras áreas aí afins, vocês também já estão no momento aí que vocês já estão aí em contato com os alunos, né? Vocês estão fazendo estágio, vocês estão alguns acho que já trabalham até como eventual, ou tem algum projeto aí de reforço, algumas coisas que nós sabemos que vocês desenvolvem. Não esquenta a cabeça, Fernanda, fica tranquila. Então, estamos começando a aula aqui no Teams. Eu sei que o Teams tem hora que realmente, dependendo de como você vai acessar, se você for usar o aplicativo ou se dependendo da sua serviço de internet, tem hora que ele realmente é mais complicado. Mas aqui, retomando, né? Então vamos dar uma olhada um pouco aqui no que Vygotsky falava sobre a questão. Os pilares dele, dessa nova abordagem, se baseiam no seguinte, que as funções psicológicas têm um suporte psicológico e pois são produtos de atividade cerebral. Então, basicamente, o que nós podemos entender dessa afirmação dele, né? Então, essa afirmação dele, nós podemos entender que nós temos um equilíbrio químico, né? Basicamente, quando nós falamos do ser humano, nós somos equilíbrio químico. Então, se houver um desequilíbrio químico, nós podemos ter funções psicológicas alteradas. Então, o uso de drogas ou algum problema de produção hormonal dentro do organismo pode alterar as nossas funções psicológicas. Então, um cenário muito normal que a gente se depara muito é a questão da início da adolescência, né? Então, existem estudos que demonstram que a produção de serotonina no adolescente cai pela metade, né? Então, com isso, o que acontece? O adolescente começa a se sentir irritado, começa a se sentir estressado ou desmotivado, que é o que muitas vezes nós encontramos aí dentro das salas de aula, né? Então, essa questão do suporte biológico é muito importante nós entendermos que quando nós estamos trabalhando aí em uma faixa etária ou com crianças e adolescentes que tiveram problemas de alimentação, iniciaram cedo o consumo de bebidas alcoólicas, fumo, essas coisas, isso pode interferir desde o comportamento até o seu processo de aprendizagem. O funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo exterior, as quais se desenvolvem num processo histórico. Sim, eles ficam mais agitados, né, Leonardo? Eles começam num processo de euforia. Então, quando começa a adolescência, existe um processo de euforia e, dependendo de como as mudanças hormonais ocorrem, pode desenvolver um processo de estresse ou um processo de apatia. Então, são reações que nós percebemos, né?
Faz parte, Leonardo. Infelizmente, você trabalhar aí com sexto ano, que é a antiga quinta série, que é os alunos de 11 anos, tem esses problemas. Boa noite, Eles são Caio. extremamente agitados, professor. Extremamente, assim, uma coisa fora do comum. Olha, eu já fui participar de experimentos com alunos do segundo ano, né, do fundamental, lá no Wildways. E daí nós levamos um negócio diferente para fazer uns experimentos com ele, que era um trabalho de aluno da pós, né? Da informática na educação. Cara, a criançada pega fogo, você fica atordoado. Acho que você já tem uma técnica de conversa mais legal com eles, Lucas. Pode ser isso também. Tudo é processo de comunicação, né? Então, comunicação, porque o que eu percebo? Apesar das séries iniciais, o pessoal ser mais agitado, então, por exemplo, quando você pega dos anos iniciais do fundamental, do primeiro ano até o quinto, sexto ano, eles são mais agitados, são mais falantes e tudo, só que eles desenvolvem um vínculo maior conosco, né? A gente começa a ser meio que parte da família, né? Eles nos olham como parte da família. A história do tio, tia, essas coisas todas. Começa quando você pega na fase mais para frente da adolescência, eles já estão num processo que eles estão de autoafirmação no meio, além de todas as mudanças hormonais e tudo, eles estão num processo que eles querem se firmar no meio deles, né? Ser destaque no meio deles. Então, tudo isso também interfere na questão da relação professor-aluno, além do processo hormonal que pode causar apatia, causar uma série de mudanças de comportamento. Isso faz parte. Além do que, o segundo item aqui, né? Então, a gente tem que entender também qual é a relação que ele tem com a sociedade, qual é a relação que ele tem no meio social dele, seja com a família, seja com os amigos mais próximos, seja com o bairro que ele mora. Então, se ele tem uma relação social mais amigável, onde existem trocas de opiniões, trocas de ideia, onde ele consegue adquirir valores como o conhecimento como um valor, como a solidariedade como um valor, como a empatia como um valor, tudo isso vai fazer com que ele se torne uma pessoa também mais receptiva, uma pessoa mais aberta ao diálogo, uma pessoa que saiba lidar com as sensações que ele sente, as sensações psicológicas que ele sente. Agora, se ele vem de um ambiente onde existe pouco diálogo, onde existe muito embate, onde ele só escuta grito, onde ele só tem um enfrentamento, onde ninguém faz questão de conhecimento, o que vai acontecer? Esse aluno vai reproduzir esse comportamento, porque nós tendemos a desenvolver comportamentos num primeiro momento pela repetição do comportamento do nosso meio. A partir da construção do conhecimento, do autoconhecimento e de outras questões, você termina mudando aí algumas coisas que no momento poderiam não ser legal. O bullying é parte desse processo, né? Então, assim, o bullying é a questão de você não ter tolerância ao indiferente. É a questão de você querer acabar com a diferença, né? Então, tudo que não é igual a você, tudo que não é igual ao que você acha ideal, ou que o meio social que
que esse aluno vive por como aceitável, ele vai criar um bullying, ele vai tentar destruir isso através do bullying, né? Exato. Tudo isso. Até porque sim, aquilo que eu falo. Quando a criança e adolescente vem com um comportamento distorcido, Caio, se em algum momento não houver uma quebra de paradigma, alguém ou um grupo de pessoas conseguir realmente mostrar uma outra maneira de se relacionar socialmente, de criar um processo de reflexão e mudança, isso vai se perpetuar pelo resto da vida. É o que nós mais enxergamos, é o que nós mais vemos hoje na sociedade, né? Olha, Leonardo, a questão é assim. Aí você tem que ter uma equipe multidisciplinar na escola, questão de trabalho com psicólogos, tanto com o aluno quanto com a família. Você tem que ter um trabalho assim de formiguinha. Dizer que você vai conseguir resgatar todo mundo é impossível. Mas aquele aluno, se você conseguir resgatar pelo menos um numa turma, você já fez um trabalho maravilhoso. Se a escola como um todo, por exemplo, que tem uma boa infraestrutura, muito parecida com o IFE, por exemplo, nós temos uma boa estrutura, nós temos pedagogos, nós temos psicólogos, nós temos uma série de profissionais que nos ajudam a fazer esse trabalho, né? Hoje, infelizmente, Lucas, o que acontece? Como as escolas da rede pública têm pouco infraestrutura, o professor termina abraçando tudo, sendo cobrado por abraçar tudo. Mas, assim, cada professor tenta fazer o melhor que sabe, porque nós não temos formação para ser um assistente social, ser um psicólogo, ser um agente de facilitador aí no processo do aluno resolver os problemas fora da escola, né? Então, em teoria, por lei, né, bem teórica, a lei ficou bem na gaveta. O Brasil é um local que lei não pega, né? Então, ficou só na lei a história dos psicólogos, né? Até principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? No momento de retorno, como que vai pegar esses alunos de volta, né? Tem essa visão, né? Essa vertente aí, né? E as escolas, elas não estão tão preparadas para fazer esse atendimento da maneira que deveria, né? Então... Nós, infelizmente, na rede pública em geral, não é o caso do IFE, não tem infraestrutura assim. Vai voltar do mesmo jeito que saiu. Você vai receber o aluno, vai tentar fazer uma média. Alguns professores terminam desenvolvendo uma proximidade com os alunos, né? E essa proximidade, esse ato, como o Lucas falou, de muitas vezes escutar o aluno por alguns instantes, vai ser o que vai ocorrer, né? Então, dentro do possível, aí, cada profissional na área da educação vai tentar resolver, né? Exato. É a zona de desenvolvimento proximal. E aqui, continuando, essa relação homem-mundo se dá mediante um sistema simbólico, né? E esse sistema simbólico não é um sistema simbólico somente pictório, né? Então, os desenhos ícones, né? Mas um sistema simbólico das ações. Então, cada
cada ação, cada atitude pode representar um símbolo, né, do que nós realmente estamos querendo fazer. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa e terminamos sendo referências para um outro caminho, né? Na verdade, o que nós precisamos fazer, Lucas, é conseguir, assim, colocar para os alunos, chegar nos nossos alunos, que nós não somos os inimigos dele. Nós estamos querendo que ele consiga se desenvolver intelectualmente, que ele consiga alcançar novos objetivos da vida. Que geralmente o que acontece? Como muitos alunos terminam vivendo num ambiente desestruturado, e não falo desestruturado, ambientes muitas vezes que você tem só mãe, ou só pai, ou só avó, essas coisas. Desestruturado é um ambiente onde você não consegue obter uma relação saudável. Existe muita família doriana aí, muito cidadão de bem, que proporciona um ambiente extremamente desestruturado para todo mundo que está naquele ambiente. Entenderam? Então, quando eu falo em ambiente desestruturado, é um ambiente onde você não tem uma estrutura de diálogo, uma estrutura de convivência civilizada, onde as pessoas se respeitem. Isso, na minha concepção, é um ambiente desestruturado. E é o que mais existe no mundo hoje em dia. E tem muita família doriana, muito cidadão de bem, e se você for olhar o que acontece dentro da casa, você algema metade da família e leva preso. Então, assim, toda essa relação simbólica, que seriam essas ações, esse modo como você convive, que vão produzir aí um perfil psicológico, e dentro desse perfil psicológico, como uma pessoa pode aprender, né? Então, ao estudar a relação entre o pensamento e a linguagem, Vygotsky expressou divergências em relação aos esquemas propostos no comportamentalismo, né, no behaviorismo, e por Piaget, né? Então, ele foi um cara que discordou um pouco aí dessa linha, né? Então, basicamente, behaviorismo. O que nós vemos no behaviorismo aí, né? Quando nós falamos, né? Que o desenvolvimento da linguagem, né, passa por um discurso oral e pelo murmúrio até atingir o discurso interior. Então, por exemplo, a criança escuta alguém falando alguma palavra, alguma frase, alguma coisa, ela começa a repetir para ela, murmurar para ela, até atingir o discurso interior. Então, até isso se tornar tácito dela. Então, até ela realmente fazer parte da experiência de vida dela. Muitas vezes, o que pode acontecer? Se nós não soubermos trabalhar essa questão do comportamentalismo, do behaviorismo, o que vai acontecer? Nós vamos estar adestrando, né? Então, a história do decorar, né? Então, eu ponho na escola lá, vai decorar tabuado. Tá, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e assim sucessivamente. E ela vai interiorizar, vai virar um papagaio e não vai entender conceitualmente que a divisão, a multiplicação, é uma elegância da soma, né? Uma maneira de escrever uma soma de maneira reduzida, e não vai entender também que o processo contrário da multiplicação é a divisão, né? Então, se ela não entende os processos, simplesmente ela fica papagaiando aquele processo, através de
do discurso e do ficar na repetição até se tornar interno isso, utilizando a questão da bonificação e da punição, você vai ter uma criança que não sabe pensar. Ela sabe aquilo, eu sei aquele número porque me disseram, porque eu fiquei repetindo até aprender, mas eu não sei o significado daquilo. Agora, o Piaget já diz ao contrário, né? Que o desenvolvimento ia do pensamento altruístico para o discurso socializado, e o pensamento lógico através do discurso do pensamento egocêntrico. Então, quer dizer, eu já tenho algum conhecimento, vou socializar esse pensamento e vou desenvolver um entendimento lógico daquilo. Um pensamento seu. Então, por exemplo, uma criança, quando você pega uma criança, por exemplo, ela tenta falar para você o que é, como que um raio funciona, ou como a eletricidade funciona. Às vezes, quando ela tenta explicar alguma coisa, ela vai observar aquele fenômeno acontecendo, ela vai construir um pensamento interno dela. Então, o pensamento altruístico é um pensamento interno dela, um entendimento que ela desenvolveu ao observar o mundo, né? Então, basicamente, ele fala que a criança vai olhar o mundo, vai entender, tentar construir aquele entendimento do mundo, e a partir disso ela vai socializar. E o pensamento lógico e vai demonstrar um raciocínio lógico através desse discurso do pensamento individual dela, né? Então, lógico que a criança também passa por esse momento. Então, quando nós, seres humanos, nós temos o intuito natural de tentar entender o mundo que nos cerca, né? Faz parte da nossa genética, faz parte do nosso cérebro tentar entender e construir o entendimento do mundo que nos cerca, né? Tanto que a existência da ciência é o marco disso. Começou com a filosofia era um ato de observar o mundo altruisticamente e tentar descrever, tentar explicar como as coisas funcionavam, sem muita ferramental, a partir do surgimento da ciência como nós conhecemos hoje, né? Nós passamos a representar o mundo de maneira matemática, né? Então, nós fazemos o entendimento do mundo através da ciência, por meio de ferramental matemático. Então, existe uma certa fase da criança que ela também vai ter esse comportamento. Então, quando você tem uma criança pequena, para quem já é pai aí na turma, ou tem algum sobrinho, algum conhecido pequeno, muitas vezes a criança vem contar para a gente o que ela entende de alguma coisa, né? Então, ela vem perguntar para a gente, vem contar para a gente o entendimento dela de alguma situação cotidiana. Daí o Vygotsky diz que a verdadeira trajetória do desenvolvimento do pensamento não vai do sentido do pensamento individual para o socializado, mas do socializado para o individual, o que também é verdade. Então, se nós olharmos aqui, um não exclui o outro. Existem fases diferentes, né? Então, se você tem uma atuação mais próxima, então, quando você tem como pai, como mãe, ou como responsável por uma criança, uma atuação mais próxima, você sempre está conduzindo. Então, quando a criança começa a aprender a falar, você, toda vez que a criança fala errado, você explica de maneira correta como ela fala a palavra. Você, quando ela começa a expressar as primeiras
os entendimentos do que acontece ao entorno dela, você começa a socializar com ele, mostrar para ele como realmente o mundo funciona, ou como o mundo em torno dele funciona, isso também é verdade. Então vejam que, apesar de haver uma discussão entre os autores e entre as teorias, todas as teorias têm um fundo de verdade, porque são etapas diferentes do desenvolvimento de uma pessoa, né? E são ambientes diferentes, porque o ambiente onde a criança tem uma assistência maior dos adultos que a cercam na questão do seu desenvolvimento, ela também vai ter um desenvolvimento social e individual mais rápido devido a essa atenção. Se ela tem que aprender sozinha, se ela não tem essa atenção, ela vai começar a construir os entendimentos do mundo dela, né? Então, assim, todas as teorias terminam dependendo da história da criança sendo verdadeiras, né? Então, é tudo isso que a gente tem que ter em mente, né? Aqui, outra coisa que também é interessante. O pensamento não é formado com autonomia e independência, mas sob determinadas condições, condições determinadas, sob a mediação dos signos e dos instrumentos culturais que se apresentam apresentam história e socialmente disponíveis, certo? Então, basicamente, o que ele está colocando aqui? Que o pensamento, quando você começa a desenvolver mais questões de pensamento, você não surge do nada. Todos os pensamentos são reuniões de coisas que foram apresentadas para você, coisas que a criança teve contato, e a partir de todo esse contato dos signos, né, das simbologias do mundo e da cultura que essa criança tem, ela começa a desenvolver aí o seu pensamento. Então, se nós formos analisar que uma criança que tem mais acesso à cultura, que os pais começam a ler desde cedo para aquela criança, começam a mostrar os livros infantis com desenhinhos, começam a estimular a criatividade dessa criança, ela vai ter aí uma agilidade no processo de construção do pensamento. Então vejam que, se nós formos analisarmos, um cérebro humano, ele é um livro praticamente em branco do 0 ao 7, né? Então, é nesse momento a importância dos pais no processo de desenvolvimento da criança. Então, de proporcionar um ambiente seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente sem atritos, proporcionar acesso a cultura através da leitura de pequenas histórias, livros, através de apresentação de pequenos livros ilustrados, através de incentivar a criança desenvolver certas atividades compatíveis com a sua idade, então brinquedos pedagógicos, uma série de coisas aí que fazem com que a criança tenha uma construção de pensamento mais efetiva. Então, se você pega uma criança que tem todo esse aparato, ela vai ter um nível de entendimento muito maior do que uma criança que não teve nada disso, né? Por quê? Porque ela já tem uma bagagem intelectual, uma bagagem simbólica muito mais forte do que uma criança que não teve acesso. Então, vejam que também essa afirmação é verdadeira. Essa afirmação também não se exclui. Mesmo quando você fala nos grandes inventos, você tem um determinado problema e você vai começar a pensar numa solução. Essa solução não vai brotar do nada na sua cabeça, vai ser a organização de uma série de conceitos que você viu ao longo da vida e que você vai, através
o seu pensamento organizar esses conceitos de modo com que esses conceitos, a organização desses conceitos gere a solução para um determinado problema. Então, aqui continuando o pensamento do Vygotsky, né? Que foi retratado por Oliveira, né? Então, o processo de mediação por meio de instrumentos e signos é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, distinguindo o homem dos outros animais. Então, vejam que a nossa capacidade aí de desenvolver as nossas funções psicológicas superiores está muito ligado, além da nossa estrutura cerebral, de como a nossa estrutura cerebral é hoje em dia, também está muito ligada às experiências que nós vamos vivendo desde o momento que nós nascemos, né? Então, a mediação é um processo essencial para tornar possível atividades psicológicas voluntárias, né? Intencionais e controladas pelo próprio indivíduo. Então, toda essa mediação vai proporcionar, além de um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento afetivo e um desenvolvimento emocional, né? Então, quando você está num ambiente propício, que existe toda uma mediação para o desenvolvimento das suas funções psicológicas, automaticamente você vai ter habilidades muito melhores desenvolvidas, né? Então, vejam como isso é muito importante. Então, muitas vezes, quando nós recebemos um aluno que tem inúmeras dificuldades, quando nós, muitas vezes, conhecemos o ambiente que esse aluno vive, os pais, a família e o ambiente em geral, você começa a pensar, esse aluno é até bom demais, viu? Até que ele se desenvolveu demais pelo ambiente que ele vive, né? E eu, particularmente, algumas vezes, quando eu presenciei algumas situações, problema com o aluno, e depois eu fui entender toda a história do aluno, foi essa conclusão que eu terminei chegando. Então, aqui, ó, o papel fundamental da atividade infantil na evolução do processo intelectivo da criança. Esse processo é desencadeado pelas ações da criança, os objetos com que ela lida representa a realidade e modelam seus processos de pensamento. Então, o acesso a diferentes possibilidades, né? Então, de livros, de músicas e de ambientes como um parque de diversão, como um zoológico, como qualquer ambiente onde a criança possa ter um contato com representações do mundo, vão facilitar em muito os seus processos de pensamento. Então, ela tem uma bagagem intelectual maior, uma bagagem cultural maior, uma bagagem de símbolos maiores, consequentemente, ela consegue manipular isso de uma maneira muito mais eficiente, né? Então, aqui, os sistemas de representação da realidade são socialmente estabelecidos, entre eles a linguagem e o sistema simbólico básico se unem em todos os seres vivos. Então, basicamente, nós temos, cada sociedade, cada região tem algumas maneiras de representar, de apresentar um gesto de carinho, um gesto de amor, um gesto de repreensão, de atenção, que são compartilhados, né? Então, uma criança, ela sabe se ela está sendo agradada, e ela sabe se ela está sendo chamada a atenção. Por quê? Porque ela já conhece, foi ao longo do tempo conhecendo esses símbolos, desde a expressão facial,
do tom de voz, do modo de falar. Então, tudo isso propiciam o quê? Esse conjunto de símbolos linguísticos que a criança começa a entender. Então, aqui, a interação social e a convivência com determinadas maneiras de agir e determinados produtos culturais é que os indivíduos vão construir os seus sistemas de signo, o que consistirá em uma espécie de código para decifrar o mundo. Então, muitas vezes, você entender as nuances do mundo à sua volta é através do processo de convivência, né? Então, a partir do momento que você tem uma convivência com determinados ambientes, com determinadas situações, você vai começar a entender como o mundo à sua volta funciona. Isso é uma das maneiras, né? Logicamente, essa questão de entender o mundo à sua volta, existem, além de todo esse processo, existem questões de formação do próprio cérebro, né? Então, tem indivíduos que têm maior facilidade para entender o mundo à sua volta, tem indivíduos que têm que exercer aí um esforço maior, mesmo ele tendo acesso a todas as informações, tendo um cenário bom para o seu desenvolvimento, mas também você tem as questões de formação biológica e formação até de químicas, né, do seu cérebro. Então, por isso, você tem que entender que não só o ambiente vai proporcionar o seu melhor aluno. Você tem outras questões aí que podem estar envolvidas aí, até questões biológicas, né? Então, cada ser é único, entendam, gente. O conceito de normalidade é um conceito que tem hora que eu tenho muito cuidado de falar o que é a normalidade, porque o conceito de normalidade é um conceito muito complexo, porque cada ser humano é único e cada ser humano tem a sua própria biologia, e essa biologia vai interferir como ele interage com o mundo, né? Então, Vygotsky observou que existem atividades que podem ser realizadas sem a ajuda de outras pessoas, por corresponderem a conceitos já internalizados pelo indivíduo, ao que denominou de nível de desenvolvimento real. Então, conforme a criança vai aprendendo coisas e esse aprender vai se consolidando dentro do seu cérebro, ela consegue desenvolver essas atividades já sem a ajuda de outras pessoas. Por outro lado, o nível de desenvolvimento potencial possibilita-nos realizar algumas tarefas com a ajuda de outras pessoas. Então, você pode ter algum conhecimento, alguma outra pessoa tem um outro conjunto de conhecimento, e quando vocês querem desenvolver uma tarefa que não necessariamente um indivíduo único domine essa tarefa, mas domina parte da tarefa e outro indivíduo domina outra parte dessa tarefa, é possível aí você fazer a construção do conhecimento de maneira coletiva, né? Então, a ideia de trabalhos em grupos ou própria relação entre professor e aluno, muitas vezes essa ideia de você ter trocas de experiência, né? De você buscar realizar atividades em colaboração para que todos os indivíduos que estejam envolvidos nessa colaboração ampliem o seu conhecimento, né? Então, aqui nós temos o conceito, né, de zona de desenvolvimento proximal.
que basicamente é o quê? Corresponde à distância entre o nível de desenvolvimento real, coisa que já está internalizada, que costuma determinar através de solução independente de problemas, então o que eu consigo resolver sozinho, e o nível de desenvolvimento potencial, através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. Então, o que acontece? A zona de desenvolvimento proximal é exatamente essa ideia de você utilizar o conhecimento do indivíduo, o conhecimento daquela criança, aliado ao conhecimento dos companheiros próximos, né, do companheiro próximo ou de um adulto próximo, no caso da sala de aula de um professor, para que ela consiga resolver novos problemas. Então, com isso, ela aumenta a sua capacidade de aprendizagem, a sua capacidade de aprender coisas, de resolver problemas pelo processo de interação e entendendo também como buscar novas possibilidades, novos conhecimentos com o meio que ela está vivendo. Então, como nós já falamos aqui, né? Nós já falamos no slide anterior, o educador deve atuar justamente nessa área, procurando colaborar para a viabilização de processos que estão em amadurecimento nos alunos, né? Então, quando você passa um conceito teórico, você passa uma situação problema, e esses alunos ainda não conseguiram atingir a maturidade de conhecimento para resolver essa situação, é nesse momento que nós vamos dar dicas, nós vamos aí começar a dar os caminhos para que o aluno chegue nessa maturidade conceitual, né? Então, não basta submeter o aluno a condições ideais de estudo e esperar que ele faça o seu próprio caminho. Então, muitas vezes, não dá para deixar o aluno sozinho. Nós temos que, muitas vezes, quando você percebe uma dificuldade, seja uma dificuldade de entendimento, muitas vezes não é nem uma dificuldade de entendimento, como o Lucas falou aí no começo da aula. É uma dificuldade, às vezes, de comunicação, às vezes o aluno está muito fechado nele mesmo, então a gente, muitas vezes, somente escutar o que o aluno tem a falar. Às vezes ele está frustrado com aquela dificuldade, então você tem que fazer um processo de motivação para que ele consiga, em um determinado momento, melhorar a autoestima, e quando ele melhora a autoestima, normalmente ele vai melhorar o seu processo de aprendizagem. Então, muitas vezes, né, Lucas, quando nós recebemos alunos que têm dificuldades, tanto de aprendizagem como até comportamentais, muitas vezes é o processo de você tentar escutar um pouco o aluno, entender quais são as aflições do aluno, né? E nesse contexto, que o professor tem que entrar cada vez mais, né? Que é nesse contexto que as máquinas não nos vão nos substituir. Um EAD nunca você vai ter aí um professor para te escutar, né? Nunca você vai ter um momento aí onde o professor não vai estar preocupado somente com o conteúdo, vai estar preocupado com você. Por que você não está aprendendo? Por que você está angustiado? Então, esse processo aí que nós temos que atuar muito forte. Logicamente que tem alunos que sentem mais confiança em se aproximarem da gente e conversar sobre isso, e tem alunos que nem tanto. Então, assim, como nós temos um ambiente onde nós temos vários professores, muitas vezes um aluno consegue conversar com o professor A, outro aluno consegue conversar com o professor B, e assim sucessivamente. O importante é que você tenha uma equipe de professores
que tenham a disposição de todo mundo seguir aí nesse sentido, né? Então, vamos aqui olhar um outro conceito aqui do Luria, né? Então, ele identificou aí 3 unidades de funcionamento do cérebro, né? Então, unidade para regulação da atividade cerebral no estado de vigia, né? Então, você, no momento que você está prestando atenção, você vai ter a parte do seu cérebro que vai estar atuando aí nesse momento de atenção, de vigilância do seu cérebro, né? Uma unidade para recebimento, análise e recebimento de informações, né? Então, um momento onde você vai estar aberto, né, para receber e analisar informações. Então, aquele momento de reflexão que nós geralmente falamos, né? Então, quando você está em momento de reflexão, aí você se predispõe a debater sobre um assunto, receber informações sobre o assunto, você está nesse momento aí. E uma unidade de programação, regulação e controle de atividades. Então, seria mais a ideia, assim, de você já tem um conhecimento, você sabe um determinado problema que você tem que fazer e você vai fazer aí todo o seu processo de planejamento das etapas que você vai utilizar para resolver esse problema, né? E aqui, continuando com o Luria, nós temos os princípios básicos da psicologia materialista, né? Então, consiste em compreender que os processos mentais dependem de formas de vida ativa em um ambiente apropriado. Então, voltamos lá nos conceitos iniciais que o meio e como eu interajo com o meio vai me proporcionar uma aprendizagem, uma capacidade intelectual, uma capacidade emocional melhor. Assume que a ação humana altera o ambiente, assim como a vida mental humana é o produto de atividades continuamente novas, manifestadas na prática social. Então, o ambiente atua sobre nós e nós atuamos sobre o ambiente. Então, é um eterno processo de troca, né? Então, nós temos aí uma série de comportamentos, uma série de visão de vidas que o ambiente, ao longo do tempo, foi incutindo em nós. Essa visão de vida, nós vamos produzir um ambiente, mas muitas vezes a convivência com grupos diferentes, né, com visões diferentes do nosso ambiente original, podem também nos modificar ao longo do tempo. Então, vejam que nada, o mundo e nós não somos estáticos. Essa história de eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, é algo que não necessariamente é verdade, né? Então, aqui nós temos aqui o Leovet, né? Que é o principal formulador da teoria da atividade. Essa teoria tem como foco a afirmação de Vygotsky que o ponto-chave do desenvolvimento social e humano consiste no conceito de atividade, então no conceito de ação, de você interagir aí com o ambiente, né? Com base nesse conceito, observa-se que a cultura humana transcorre através da atividade como um processo que mediatiza a relação entre o homem e a sua realidade objetiva. Então, tudo que nós fazemos termina sendo uma mediação entre a nossa realidade objetiva, né? Então, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, todas as nossas interferências no meio terminam aí
modificando a nossa realidade e nos transformando assim mesmo, né? Então, nós tivemos aí, cada um em algum tempo da vida, a atividade, a decisão de estudar, né? Então, de fazer um curso superior, de ter uma atuação profissional. Então, como imaginem vocês já estão aí no 5º semestre, né? A maioria está no 5º semestre aí do curso de matemática. Tentem lembrar qual era a visão do mundo que vocês tinham no primeiro dia que vocês entraram no IFE, qual era a visão de educação que vocês tinham no primeiro dia que vocês entraram no IFE e qual é a visão de educação que vocês têm hoje, né? Então, as atividades que... Sexto semestre. Beleza, Leonardo. Então, vejam que vocês estão há quase 3 anos no IFE. Então, quanto esses 3 anos de IFE, convivência com diferentes professores, debate com diferentes pessoas, mudou sua vida, né? Então, vejam que essa atividade de estudar, essa interação, essa atividade de interação com os professores mudou completamente a vida de vocês, né? Vocês desenvolveram uma outra visão de vida, desenvolveram um outro entendimento sobre vocês mesmos, vocês descobriram habilidades, descobriram dificuldades, descobriram como lidar com essas dificuldades ao longo do tempo, né? E como lidar aí com dificuldades, como interagir com outros seres humanos, aí, com outros alunos aí no processo de ensino-aprendizagem. Então, como nós vimos aí o processo de mediação, né? Também está a todo momento, né? A partir do que uma criança nasce, ela tem um processo de interação com o mundo, né? Ela tem um processo onde ela tenta entender o mundo, ela tenta desenvolver a sua comunicação para que quem está ao seu entorno entenda, e nós também tentamos melhorar os processos de cognição e de comunicação de uma criança. Então, quando uma criança nasce, para toda coisa que lhe está incomodando, ela desenvolve o processo do choro, né? Então, o choro é o primeiro processo comunicativo de uma criança. A partir do momento que ela desenvolve um pouco mais, ela começa, além do choro, desenvolver o riso, a expressão de alegria. Ela consegue expressar a sua satisfação em determinadas situações. Começa depois o processo de desenvolvimento da comunicação oral. E além do processo da comunicação oral, ela começa a desenvolver o processo da comunicação comportamental. Ela percebe que determinados comportamentos podem proporcionar o que ela quer. Então, por exemplo, uma criança que faz muita manha, muita birra, ela percebeu que no meio que ela está convivendo, ela fazer manha, fazer birra, é um método de comunicação que atende aos desejos dela. Então, quando uma criança faz manha, faz birra, e você atende o que ela quer nesse momento, você está reforçando a manha e a birra. Ah, eu preciso espancar a criança? Não, você precisa ter um processo de comunicação onde você olhe olho no olho da criança e explique que se ela continuar fazendo aquilo, ela não vai obter o que ela quer e realmente não dar o que ela quer. Então, essa interação, essa mediação nós temos que ter aí desde cedo, né? E tudo isso, todo esse processo, é um processo instintivo da criança, porque ela quer ser atendida, ela quer ser notada, é normal. Então, nós também temos que fazer essa mediação para que o processo de comunicação seja um processo eficiente, um processo tranquilo. Então, toda vez que
você percebe que a criança está desenvolvendo uma estratégia que não é a ideal de comunicação, você deve conversar com essa criança, estabelecer um processo de comunicação com essa criança e fazer com que ela entenda que se ela continuar utilizando aquele processo, ela não vai ser atendida. Aí sim você consegue melhorar o processo de comunicação. Então, aqui, ó, aquilo que nós falamos, né? Logo que a criança é pequena, a mãe amamenta, alimenta a criança com uma tigela, primeiro ela amamenta, depois ela põe um pratinho para dar a papinha, ela veste roupa, ela brinca com a criança. Então, todo esse processo de mediação através aí de objetos, né? Além das conexões diretas, através da amamentação, através do contato da pele, através do carinho, todos esses processos são extremamente importantes aí no desenvolvimento, né? Então, por outro lado, as conexões da criança com as coisas são mediadas por pessoas que a circundam, né? Então, quando a criança começa a ter contato com os primeiros brinquedos, ter contato com os primeiros livros, ter contato com coisas que o despertam interesse, também são coisas que são mediadas aí através do ser humano, né? Então, todas essas conexões que a criança começa a desenvolver com a realidade são amplamente desenvolvidas aí pelo contato aí da família, né? Principalmente da mãe, né? Então, basicamente se vincula a ação a um significado, né? Então, toda vez que você faz uma ação, você tem um processo de interação através de uma ação com a criança, você cria um significado para aquela criança, né? Então, o significado do que ela faz e dá a resposta para ele, o que o indivíduo está fazendo, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou cozinhando, eu estou fazendo comida, eu estou limpando a casa, eu estou fazendo a sua comida, eu estou lavando a sua roupa. Então, tudo isso é dar significado às ações que estão em torno da criança. Então, aqui, o segundo Leontiev, o sentido da ação é dado por aquilo que liga na consciência do sujeito o objeto da sua ação. Então, ele entender o que significa aquela ação, entender quais são os motivos para ele praticar aquela ação dentro do seu dia a dia. Então, nesse sentido, quando você dá significado para as coisas, então eu estou fazendo algo por causa disso, eu tenho que ter um determinado comportamento, porque esse comportamento vai ocasionar essas reações, eu consigo trazer para essa criança o entendimento do que o objetivo do que está acontecendo em volta dela. E se ela entende os objetivos do que ocorre em volta dela, quando ela vai para a escola, consequentemente, ela vai entender os objetivos aí do porquê ela está aprendendo. Qual é
qual é a motivação de aprender, né? Qual é a importância de você aumentar a sua capacidade intelectual? Qual é a importância de você aumentar a sua bagagem de informação, né? Então vejam que todo esse processo, se você perde esse processo no começo do desenvolvimento intelectual da criança, se torna muito mais difícil de você recuperar ao longo do processo, né? Então, aqui nós temos as referências, né? Que nós usamos aí como base para essa primeira parte da aula, né? E aqui nós temos a segunda parte da aula, que seriam aqui os elementos históricos da informática na educação, né? Vocês têm base de quando nasce a informática educativa? Alguém já chegou a pesquisar sobre o assunto? A informática educativa, ela nasce lá nos anos, começo dos anos 60, né? Através do Skinner, né? Que desenvolve aí um trabalho para o treinamento, né? De treinamento de profissionais para a indústria, né? Então, o foco inicial da informática educativa era formar aí funcionários para a indústria, né? Então, ela surge nos Estados Unidos, né, nos anos 60 do século XX, com o propósito de utilizar o computador, lembrando que o computador não era uma máquina digital, era uma máquina eletromecânica na época, né? No começo dos anos 60, nós tínhamos computadores aí eletromecânicos na época, né? E você trabalhava com a ideia de comportamentalismo, de treinamento, de adestramento. Então, você passava um conjunto de conceitos e o aluno ia repetindo aqueles conceitos dentro dos exercícios e essa máquina fazia aí a correção desses exercícios, né? Então, vou até mostrar aqui um vídeo para vocês aqui desse conceito. These young people are studying in a new way. Class in spelling, it might as well be arithmetic or algebra or grammar, or in fact anything involving the use of words or symbols. Each student is using a teaching machine, a device which creates vastly improved conditions for effective study. What are teaching machines? How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach? And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organization? Some of these questions can be answered in at least a preliminary way. I am B.F. Skinner, Professor of Psychology at Harvard University. I should like to discuss some of the reasons why studying with the help of a teaching machine is often dramatically effective. With the machine you have just seen in use, the student sees a bit of text or other printed material in a window. This may be a sentence or two or an equation in arithmetic. Some small part is missing, and the student must supply it by writing on an exposed strip of paper. His response may be the answer to a question or the solution of a problem, but generally it is simply a symbol or word which completes the material he has just read.
As soon as the student has written his response, he operates the machine and learns immediately whether he is right or wrong. This is a great improvement over the system in which papers are corrected by a teacher, where the student must wait perhaps till another day to learn whether or not what he has written is right. Such immediate knowledge has two principal effects. It leads most rapidly to the formation of correct behavior. The student quickly learns to be right. But there is also a motivating effect. The student is free of uncertainty or anxiety about his success or failure. His work is pleasurable. He does not have to force himself to study. A classroom in which machines are being used is usually the scene of intense concentration. One function of a teaching machine, then, is to give the student a quick report on the adequacy of his response. This is important not only for efficient learning, it generates a high level of interest and enthusiasm. Another important advantage is that the student is free to move at his own pace. With techniques in which a whole class is forced to move forward together, the bright student wastes time, waiting for others to catch up. And the slow student, who may not be inferior in any other respect, is forced to go too fast. Not quite completing one day's assignment, he is even less likely to complete a second. And he gets farther and farther behind, and often gives up altogether unless remedial steps are taken. A student who is learning by machine moves at the rate which is most effective for him. The fast student covers a course in a short time, but the slower student, by giving more time to the subject, can cover the same ground. Both learn the material thoroughly. A third feature of machine teaching is that each student follows a carefully constructed program, leading from the initial stage where he is wholly unfamiliar with the subject to a final stage in which he is competent. He does this by taking a large number of very small steps, arranged in a coherent order. Each step is so small that he is almost certain to take it correctly. The material is designed to give the student as much help as possible. He is not in any sense being tested. Instead, helpful hints, suggestions, and prompts maximize the chances that he will be right. Então, vejam que esse processo aí de comportamentalismo, você está fazendo um treinamento do estudante, né? Então, é uma técnica, tem lá as questões interessantes que ele colocou, a questão do ritmo do aluno, uma série de questões positivas, mas você também tem a abordagem que você está praticamente adestrando o aluno, né? Então, vamos ver um outro vídeo aí nesse sentido aí. Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon. I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh, hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. You'll never guess who they got to replace me with. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? No, I don't want it. Sheldon, you can't train my girlfriend like a lab rat. Actually, it turns out I can. Well, you shouldn't.
There's just no pleasing you, is there, Leonard? You weren't happy with my previous approach to dealing with her, so I decided to employ operant conditioning techniques, building on the works of Thorndike and B.F. Skinner. Yet by this time next week, I believe I can have her jumping out of a pool, balancing a beach ball on her nose. No, this has to stop now. I'm not suggesting we really make her jump out of a pool. I thought the bazinga was implied. I'm just tweaking her personality. It's sanding off the rough edges, if you will. No, you're not sanding Penny. Are you saying that I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better? Yes, you're forbidden. Bad, Leonard. You know, using positive reinforcement techniques, I could train that behavior out of her in a week. No. If you let me use negative reinforcement, I can get done before we go to bed. You're not squirting her in the face with water. No, of course not. We're talking very mild electric shocks. No tissue damage whatsoever. Forget it. Oh, come on. You can't tell me that you're not intrigued about the possibility of building a better girlfriend. I'm not. Penny's qualities, both good and bad, are what make her who she is. You mean like that high-pitched, irritating laugh? Yes. You wouldn't prefer a throaty chuckle? You're not changing how Penny laughs. No, that would be incongruous. I was going to lower the whole voice to a more pleasing register. Sorry, guys. That girl is freaky. Come again? Freaky. Freaky? Yeah, freaky. Have a chocolate. Thank you. Well, I'm going to make some warm milk and then turn in. I trust if you two are planning on engaging in amorous activities, you'll keep the decibel level to a minimum. Of course. Thank you. So good. Unbelievable. What? I was just thinking we should probably turn into... Well, my new bed got delivered. If you come over and put it together, you can stay at my place. Really? That's a lot of work, and it's kind of late. Yeah, but if we stay there, we won't have to be quiet. Let's go. Interesting. Sex works even better than chocolate to modify behavior. I wonder if anyone else has stumbled onto that. Então, aí só um momento descontraído para abordar um pouco do comportamentalismo, do behaviorismo. Beleza, pessoal? Então, nós falamos um pouco aqui da nossa máquina de Skinner, né? E quando nasce a informática educativa? Quando se tem um conceito um pouco mais educacional. Vocês já estudaram um pouco sobre o assunto? Então, a informática educativa com foco menos de treino e mais de desenvolvimento de capacidades cognitivas, de melhoria de raciocínio lógico e outras abordagens mais criativas, nasce com Simon Peppert, né?
Todo mundo já deve ter ouvido falar do Peppert e do projeto dele do logo, né? Então, o Peppert, ele dizia que toda criança deveria ter um computador em sala de aula. Então, o computador, na visão dele, seria um instrumento para você trabalhar a criatividade e senso crítico, identificação com o conteúdo que está sendo desenvolvido em sala de aula, né? Ele desenvolveu uma linguagem chamada Logo. E essa linguagem, Logo, ela começou a ser utilizada mais profundamente nos anos 80, né? E o Papert, vocês sabem que ele é do MIT, né? E até hoje ele trabalha com pesquisas na área de uso de computador, uso da tecnologia, uso de programação no processo de ensino-aprendizagem. Todo mundo aí já conhece o Scratch, né? Acho que a maioria de vocês já viram o Scratch ou já teve algum contato com o Scratch. O Scratch foi desenvolvido pelo MIT, pelo laboratório que está sob responsabilidade do Peppert, e ele é uma evolução aí da questão da linguagem Logo. Então, se vocês perceberem dentro do Scratch, você tem lá os comandos mova, vire à direita, vire à esquerda, e assim por diante. Então, o que desde aquela época o Peppert imaginava, né? Ele imaginava que as crianças aprendem melhor quando elas estão engajadas numa atividade para construir alguma coisa que tenha significado pessoal para elas, né? Seja um poema, seja um robô, seja um castelo de areia ou um programa de computador, né? Então, se vocês prestarem atenção aqui, a versão original do Logo, ele era composto por um robô, né? E parecia uma tartaruga, por isso a história do símbolo da tartaruga, da turtle, né? Quando nós falamos em linguagem Logo, e você tinha um equipamento aqui onde você tinha você poderia inserir um conjunto de comandos, né? Então, através do conjunto de comandos que era inserido nesta caixa aqui que a menina está com a mão, você programava o robô aqui, essa tartaruga aqui, para ela fazer algumas atividades. Então, veja que a menina programou aqui o robô para desenhar um ursinho aqui com bolinhas. Aqui, o Peppert desenhou um peixe aqui. Então, eram dadas situações, problemas, né? E através dessas situações, problemas, por meio de programação, a criança resolvia essas situações, problemas. Com a evolução da computação e a necessidade de popularização dessa linguagem de programação, o que foi desenvolvido? Você teve um ambiente gráfico, né? Então a tartaruguinha começou a ser gráfica e você começava a digitar, você digitava os comandos, ande para frente, vire à direita, vire à esquerda, então você via tudo aquilo acontecendo na sua tela. Então essa era a evolução e que existe até hoje. Se vocês procurarem na internet linguagem Logo, existem ambientes online, existem programas que você pode utilizar a linguagem Logo para programação. A evolução disso, como vocês já conhecem, é a programação em blocos, né? Então, a programação em blocos, além de ser mais lúdica, ainda evita que a criança ou o programador aí, que esteja utilizando a linguagem cometa erros, porque se você colocar um bloco no lugar errado, ele não vai encaixar, né? Se não tiver lógica dele existir naquela posição, o bloco não vai encaixar. Também
houve uma evolução desse conceito que foi produzido por um conjunto de Lego for Education tem também. Então, os robôs da Lego você consegue programar por bloco. E tem um grupo de estudo italiano que desenvolveu uma outra vertente mais voltada para o conceito de programação tangível chamado Primo.io, onde você tem um robozinho, né, como a carinha aqui dessa tartaruga, e você tem uma mesa igualzinha está aqui na mão da menina. E que você tem as peças, né, com formato de setas, né, indicando para frente, para trás, direita e esquerda, quando na hora que você insere o conjunto de setas aqui, né, faz o conjunto de programação, o robozinho anda. Então você tem o robozinho com cenários, né, dentro do Primo.io e você faz a programação para que o robozinho consiga se deslocar dentro desses cenários. Então, é algo que nós chamamos de programação tangível. Hoje, essa ideia de programação é chamada de programação tangível. Então, também aí é uma evolução aí baseada nas ideias do Peppert, né? E daí, com todo esse processo de desenvolvimento aí, de pesquisas na área de informática na educação, o mercado entendeu que as escolas poderiam ser possíveis consumidoras de produtos de informática e se tornaram um espaço bastante importante aí na disseminação dos microcomputadores, né? Então, se nós formos pesquisar um pouco, nós vamos ver que a Apple, lá nos primórdios dela, desenvolveu tanto hardwares quanto softwares, né, para o uso em escolas. E como nós sabemos, o mercado tendo interesse visualizado como um espaço aí de possível difusão de novas tecnologias, interferiu aí nas políticas governamentais, né? Então, consequentemente, os governos aí de todo mundo passaram a desenvolver projetos aí com o intuito de aquisição de equipamentos, de capacitação de professores para o uso de computador no processo de ensino-aprendizagem. Alguns países fizeram isso de maneira mais organizada e séria, outros países nem tanto, né? Cada país aí, quando ele institui uma política de Estado, reflete um pouco de como a sociedade encara as políticas de Estado, né? Então, por exemplo, você tem em países europeus uma cobrança muito mais forte da sociedade quanto à continuidade e à seriedade nas políticas de Estados desenvolvidas. Você pega países da América Latina em geral, você não tem tanta fiscalização da população em geral quanto às políticas de Estado. A população em geral termina não entendendo muito a importância de uma política de Estado. Ela olha muito para as políticas de governo, os populismos, né? Mas ela não olha que uma política de Estado pode mudar a realidade de uma sociedade de maneira mais sólida, né? Então, nós temos aqui o Apple II, né? Então, foi um dos primeiros computadores que teve versões aí desenvolvidas para informática na educação e vinham com um pacote de aplicativos aí também direcionados aí para a informática na educação. E outros equipamentos também, aqui algumas fotos de alguns outros equipamentos aí utilizados no processo aí de suporte à educação. E no Brasil, historicamente, nós sempre tivemos atrasados aí no uso
e no acesso a tecnologias, quando vocês acham que nós começamos a debater informática educativa? Eu imagino que tenha sido recente, né, professor? Porque o Brasil é meio atrasado as coisas, né? Então... Nós começamos um pouco depois do restante do mundo, mas mesmo assim nós começamos lá na década de 70, né? Então, discutindo algumas experiências em EAD. Então, como que o uso da informática educativa poderia ser uma ferramenta de apoio ou ser um suporte para o uso do EAD em determinados cursos de extensão ou disciplinas aí das graduações da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Unicamp, né? Então, lembrando que EAD, hoje nós falamos de EAD, automaticamente nós pensamos aí em computador, em cursos à distância pela internet. Mas o EAD, ele é educação à distância, e a educação à distância no Brasil existe há muito tempo. Então, se nós formos pesquisar um pouco aí, a partir de 2010 é que se começou a ter umas políticas mais pesadas aí a questão do uso de informática, cara. É que a coisa no Brasil, além de atrasada, ela acontece muito lenta. Ela primeiro acontece dentro das universidades, as universidades não têm o devido incentivo monetário e outros incentivos para ultrapassar os portões da universidade para que as coisas aconteçam mais rápido no Brasil. O contrário do que acontece em outros países, onde o contato da universidade e a sociedade, o contato da universidade com os meios de produção é muito mais forte, né? Então, a questão do EAD é aquilo que nós falamos, o EAD é educação à distância, não necessariamente utilizando a informática. Então, se nós formos lembrar aí do pessoal que trabalhava com eletrônica aí nas oficinas de eletrônica aí nos anos 80, nos anos 70, esse pessoal era formado pelo Instituto Universal Brasileiro. Como que eles faziam esses cursos de eletrônica? Eles iam recebendo as revistas a cada semana, a cada 15 dias, tinha lá um prazo que ele recebia cada revista. Conforme ele ia recebendo as revistas, ele ia recebendo material para fazer atividades práticas propostas dentro dessa revista. Então, você tinha um tutorial passo a passo dentro dessas revistas para aplicar conceitos teóricos em atividades práticas. E, ao final, muitas vezes, aí, de um curso de rádio e TV do Instituto Universal, você recebia aí um conjunto de componentes aí para montar aí um radinho FM. Então, vejam que o EAD, a questão da tecnologia da informação e dos computadores simplesmente mudou a forma como nós fazemos EAD. E essa discussão que começou aí nos anos 70, da mudança da forma como nós poderíamos fazer o EAD. Uma das discussões que ocorreu, se nós formos olhar historicamente, quando começou a se falar em cursos à distância, em graduações à distância, em especializações à distância, era a possibilidade de existirem aulas do modo como nós estamos fazendo hoje. As aulas são remotas. Então, eu estou aqui no momento produzindo a aula, passando os conceitos para vocês, e vocês têm a possibilidade de interagir comigo, seja tanto por chat, como abrir o microfone e interagir. Então, era uma das possibilidades que eram discutidas aí no começo dos anos 90, aí dentro das universidades. E por questões de custos, né, como a disseminação de cursos EAD virou a febre entre as instituições particulares, principalmente aí no governo do FHC, né? O FHC estimulou muito isso e as
instituições de ensino particular viram esse formato como extremamente lucrativo, nós tivemos o EAD no formato que nós conhecemos aí nas diversas faculdades particulares aí, onde tem lá um conjunto de aulas, algumas apostilas PDF, e o aluno que se vire, né? Se ele tiver alguma dúvida, ele vai ter um tutor que muitas vezes não é um professor da área, que vai muitas vezes dar uma resposta genérica para ele sobre o assunto, e ele vai continuar sem entender o conceito que ele estava em dúvida. Então, uma discussão mais profunda sobre o assunto foi feita na primeira Conferência Nacional de Tecnologia Aplicada ao ensino superior, né? Então, desde o começo, o foco das discussões no Brasil era utilizar aí a educação à distância, aí, utilizando a tecnologia no ensino superior, né? E, com isso, a partir dessa discussão, começam a nascer no Brasil a área de pesquisa de informática na educação. Então, a Unicamp, como uma das precursoras, criou o NIED, né, o Núcleo de Estudos de Informática na Educação, liderado pelo professor Valente, com participação também da professora Baranauskas, né? E esse pessoal tem, desde dos anos 70, tem feito muitos trabalhos aí, tem orientado muitas pesquisas aí, de diferentes formas aí de você utilizar a informática no contexto de ensino-aprendizagem. E a partir dessa criação dos grupos de pesquisa, começou a se criar aí as políticas públicas, né? Então, uma das primeiras políticas públicas que foram criadas foi o Programa de Informática na Educação Brasileira, né? Que também surgiu aí dos seminários aí de nacionais de informática na educação de 81 e 82. Né? Então, a partir da universidade, dessas discussões das universidades, nós começamos aí efetivamente a dar os primeiros passos aí de políticas públicas, né? Então, nos anos 80, foram criados vários programas, né? Foram criados várias políticas, né, públicas para o desenvolvimento de informática na educação. Lembrando que muitas vezes no Brasil nós temos um problema sério, né? Que o pessoal acha que mudar o nome sem mudar conceitualmente o que você está fazendo vai melhorar uma determinada situação, né? Ou jogar fora tudo que já se evoluiu até um determinado ponto e começar tudo do zero vai melhorar a situação. Então, nós não temos a cultura de política de Estado, nós terminamos tendo cultura de política de governo. Isso é muito ruim, porque você não consegue se desenvolver, né? Então, você não consegue ter lições aprendidas e, através dessas lições aprendidas, ir melhorando o que não deu certo e mantendo e melhorando o que deu certo. Então, o Brasil ele pena muito com esse perfil de como se administra o país, né? Então, dentro desses programas, nós tivemos aí o Educom, o Formar e o Proninf, né? E o Proinf, que o Proinf é o que está aí desde 1997. E qual era o foco de todos esses programas, né? O foco da maioria desses programas era o desenvolvimento de softwares educacionais voltados para a realidade brasileira e o treinamento aí de professores, né? Treinar o professor tanto na questão do letramento digital, né? O que seria o letramento digital? O professor aprender a ligar, desligar o computador, usar o e-mail, usar o pacote Office, né? O pacote de escritório, aí, fazer um texto no
no Word, fazer uma planilha no Excel, fazer uma apresentação no PowerPoint, como ter aí noção de ferramentas específicas aí para o suporte no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, se focou também em equipar as escolas, né? Então, muitas vezes o que acontecia? Se mandava um monte de equipamento para as escolas e computadores, né? Computadores, mesas, uma série de coisas, e você não tinha espaços adequados para esses computadores, ou se você tinha espaços adequados, esses computadores eram montados, você não tinha profissionais capacitados para a manutenção desses espaços, e os professores também não eram formados, né? Porque esse processo de formação dos professores foi um processo muito lento e que teve muitas políticas equivocadas, né? Então, com isso, você teve uma subutilização muito grande dos seus laboratórios de informática, né? Então, isso é um fator bastante complicado aí na hora que nós falamos aí do uso de informática na educação, né? Então, o ProInfo, né, que seria o nosso programa atual, aí, o que está rodando atualmente, né, rodando em termos, né, porque nós estamos percebendo que nos últimos 5 anos o MEC está completamente paralisado, né, não, foi desmantelado o MEC, né, infelizmente, né, isso vai causar efeitos aí, danos de longo prazo na educação brasileira, né? Então, esse programa, qual era o foco original desse programa, né? Levar computador às escolas, recursos digitais e conteúdos educacionais. Então, ele entregou computadores, tablets, data shows, notebooks e TV, lousas digitais e outros equipamentos aí que pudessem ser utilizados aí na informática para a educação, né? Utilizar essas tecnologias como suporte ao processo educacional. Só que, em contrapartida, os estados e municípios deveriam garantir a infraestrutura para que esses espaços funcionassem, além de capacitar os seus professores, né? Foi aí algo que, principalmente a capacitação de professores, não aconteceu, né? Então, ainda se tem um déficit muito grande aí na capacitação de professores. Além disso, dentro das licenciaturas, a discussão sobre componentes curriculares que abordem o uso de tecnologia de sala de aula extremamente recente, né? Então, hoje em dia que existe uma preocupação maior aí na elaboração de currículos das licenciaturas para o uso, né, de informática na educação. Uma licenciatura na área de informática no Brasil que seja voltada para o ensino de informática no Brasil só existem em poucas universidades federais do Nordeste e do Sul, né? E como esses profissionais não têm demanda de trabalho, né? Não existe um concurso, não existe a contratação de professores de informática que possam tanto trabalhar com conteúdos de informática, de letramento digital com os alunos, como possam também trabalhar no suporte de desenvolvimento de atividades com outros professores, né? Então, essa licenciatura termina tendo pouca demanda, né? Essa disciplina de informática na educação foi uma preocupação que nós tivemos aqui dentro do campus, né? Com a questão do uso e das novas tecnologias aí, da informática e de outras tecnologias aí, inovadoras aí dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Tanto que nós temos aí também a pós aí de informática na educação, né? Também é
uma pós que visa aí dar uma capacitação para professores aí da área no uso de tecnologias na área educacional, né? Então, o campus de Itapetininga tem procurado fazer a parte dele aí dentro do Proinfo aí da capacitação de professores, né? Mas existe uma série de questões aí que ainda impactam na capacitação de professores. Então, aqui algumas referências, né, pessoal? Passando para vocês algumas referências aí do que nós discutimos nessa segunda parte da aula, né? E gostaria de agradecer a presença de todos, né? Muito obrigado pela presença aí na aula. Tivemos uma aula lotada, né? Todos aí presentes. E gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, alguma experiência aí acrescentar aí no que nós discutimos hoje.